Olá, meus amigos, eu sou Viviane Monte de Melo e esse é o canal para quem é apaixonado pela vida, pela família, pelos filhos e principalmente para aqueles que desejam o melhor para os seus filhos. Portanto, este é o canal para os pais que querem fazer algo que seja significativo no processo educacional dos filhos. Sim, os pais podem e os pais devem ter essa contribuição no processo de formação de intelectualidade das crianças. Para quem acompanhou o meu canal, eu já tenho 2 vídeos publicados, sim, estou dando os primeiros passinhos, e esses 2 vídeos foram voltados para o conteúdo de leitura. Eu abri uma playlist lá, que ela vai ser toda estruturada com o tema da leitura. E agora eu estou abrindo uma nova playlist com um tema um pouco mais abrangente, que eu chamei de apoio educacional. Apoio educacional, mas eu acho que eu vou falar familiar, porque se trata de todas as possibilidades que os pais podem realizar no dia a dia com os seus filhos para contribuir no desenvolvimento da inteligência e até mesmo para sanar algumas dificuldades que os filhos podem encontrar no processo educacional. E por que não, desde os bebezinhos, já ir preparando, aí, amadurecendo as estruturas para que ele seja mais receptivo ao aprendizado. Então, gente, o que eu vou dar aqui é motivos e possibilidades para vocês fazerem isso da melhor maneira. Então, né, eu vou fazer assim, lembrar uma coisa muito clássica que a gente escuta sempre, né? Quando você vai construir uma casa, você começa por onde? Pelo alicerce ou pelo telhado? Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, não é mesmo? A gente tem que começar pelo alicerce e é o único lugar onde a gente não pode economizar, porque se ficar mal feito ali, todo o resto depois pode vir a desmoronar, não é assim? E com a educação dos filhos da gente, será que nós fazemos o mesmo processo? É muito comum a gente ouvir que quando, nasce um filho, nasce um projeto de faculdade, o pai redobra a carga horária, abre poupança, já começa a poupar dinheiro pensando na faculdade do filho. O problema é que às vezes ele se empenha tanto nesse teto que ele esquece o alicerce que ele precisa fazer agora, neste exato momento. E, gente, esse primeiro período de formação da criança, que é o período que a gente chama aí da educação infantil, ele é determinante durante todo o resto da vida da criança, em todos os aspectos de seu desenvolvimento. E as falhas que ficarem, os buracos que ficarem ali, vocês vão ter muita dificuldade para poder lidar com isso depois. Então, assim, de todos os processos, às vezes as pessoas falam assim, que é a adolescência. Às vezes a adolescência ela seria mais leve se tivesse sido um pouco mais investido tempo e atenção aqui na educação infantil, porque ela sim, ela é a base e ela é o alicerce. Então, o que eu quero falar com vocês aqui hoje? O objetivo principal dessa playlist é despertar a cabecinha de vocês para um olhar educativo. É fazer vocês se verem como educadores aí nas casas de vocês, no dia a dia de vocês. Fazer com que vocês vejam que as mais simples realidades e situações do dia a dia, elas podem ser utilizadas e aproveitadas para poder instruir conhecimento para os filhos de vocês. E isso não é difícil, isso qualquer uma pessoa pode fazer, em qualquer nível de escolaridade. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, muito simples. Uma receita de bolo. As crianças entram na escola, estudam 1, 2, 3, 4 anos, para estar lá no 2º ou 3º ano do ensino fundamental, a professora apresentar para ela uma receita de bolo e ensinar a estrutura, ensinar unidades, ensinar frações, aí manda um trabalho para casa, para ela junto com a mãe realizar uma receita, coisa que vocês, mãe, fazem todos os dias na casa de vocês. E poderia muitas vezes estar convidando as crianças para participar, entendeu? São 5 ovos, deixa o filho pegar os 5 ovos. Um ovo quebrado no chão vale o aprendizado do seu filho com certeza. É muito simples de limpar um ovo quebrado no chão, entendeu? Depois, quando a criança está mais crescida, que ela vai conseguir ler, pede ela para ler a receita, organizar
os ingredientes para você, essa criança vai aprendendo ali, né, além da escrita, da leitura, as noções de unidade, de medida, de proporção, de fração, e a criança vai construindo conhecimento, tendo uma conexão com a realidade, ou seja, sabendo o motivo pelo qual ela precisa aprender aquilo. Quando ela vê o 1/2, ela saber que aquilo significa meio, ela vai saber, eu tenho que aprender isso, porque quando eu tiver meia xícara de açúcar, se eu colocar uma, vai ficar muito doce. Então, isso é necessário para mim na minha vida. Eu lembro muito que quando eu estudava, o que mais se ouvia na sala de aula para aqueles meninos que não gostavam muito de estudar, e que era um questionamento válido, quando estava estudando assim, uma matéria muito complexa, eles falavam assim, professora, quando que eu vou usar isso na minha vida? Aí a professora falava assim, quando você for prestar vestibular, você vai precisar disso. Ah, professora, mas eu não vou prestar vestibular. Logo, aquilo nunca vai ser usado na vida dele e ele não vai precisar aprender aquilo, logo ele não vai fazer o esforço mínimo para aprender aquilo. Então, quando o conhecimento ele é colocado desconectado da realidade, a criança não vê uma função daquilo na vida dela. E aquilo desliga o gatilho do conhecimento. Aquilo gera um bloqueio no raciocínio da criança, ela se vê desmotivada a aprender. E na nossa realidade, na nossa casa, no dia a dia, todos os dias nós temos oportunidades diversas para ensinar as mais diversas habilidades para os nossos filhos. E aí eu quero lembrar vocês de uma coisa, assim, né? Quando a gente volta um pouquinho aí no tempo, a gente vê uma realidade de educação clássica, famílias que alfabetizavam e letravam, e que depois a criança, quando era mais crescida, então ela ia buscar a formação específica, ela ia entrar na escola específica. Hoje em dia, né, com o avanço da modernidade e um sistema educacional todo estruturado, os pais perderam essa noção de que eles são capazes de educar, né? A educação moral é o básico, né? O mínimo que a família tem que ensinar são princípios, valores, limites, respeito e tudo mais. Mas a educação intelectual, ela também pode e ela também deve ser ensinada pela família. E quando um pai se coloca na posição de educador, ele gera uma imagem diante de seu filho de alguém que é, uau, meu pai é inteligente, meu pai sabe tudo. E aí o seu filho vai te admirar mais, seu filho vai gostar mais de você, o seu filho vai confiar em você. Quando ele tiver alguma dificuldade na escola, ele não vai ter medo de chegar para você, pedir que você o ajude. Se no dia você não sabe, hoje em dia nós temos internet, você vai estudar junto com seu filho, vai aprender junto, vai construir junto, e assim vocês vão estar formando e fortalecendo elos familiares. E é isso, e aí a gente já entra, olha que legal, gente, porque a educação é um todo, né? A gente pensa que a gente está trabalhando uma coisa, pensa que não, a gente já está trabalhando outra. Então, quando você trabalha esse fortalecimento familiar, você já entra na base, no alicerce da estrutura emocional da criança. Uma criança, de novo, eu vou falar isso, que cresce sabendo que ela é amada, sabendo que ela é importante, ela tem dentro de si aquela seguridade que faz ela se sentir capaz e buscar e realizar as coisas. Eu espero que vocês gostem e eu espero ver vocês aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço!